Mas então, gente, continuando aqui, estamos vendo a questão de eficiência econômica e geração de valor. E a gente tem o quê? Que a questão de gerar valor é o que eu estava falando no vídeo anterior. Hoje em dia é uma coisa meio óbvia, né? Fica até difícil de você considerar uma outra, que o problema seja outro, né? Mas hoje em dia todo mundo vai dizer, gerar valor é sim, basta considerar a quantidade de dinheiro, né, que você gasta para produzir um certo produto e a quantidade de dinheiro que você ganha ao produzir esse produto. E tá certo, a questão é basicamente essa, sem dúvida. Só que isso aí você está imaginando uma economia de mercado, que é a nossa economia atualmente, né? Que não é mercado perfeito, mas estamos numa economia que vive de trabalhar, produzir em larga escala, comprar, vender, dinheiro para um lado, dinheiro para o outro, e a gente pensa bem em moeda, dinheiro. Quanto mais dinheiro, no caso, melhor, né? Você gasta 100 para produzir um produto e vende por 200, bom, vale a pena, vou produzir esse produto. Ok, e a gente vai chegar no finalmente que vai ser isso mesmo. Só que antes disso, a gente tem que considerar o quê? Se a gente considerar sociedades que não sejam sociedades de mercado, sociedades cuja economia não seja baseada no comércio, então, e aí, o que acontece? Acontece que essas sociedades não trabalham, não produzem, não geram riqueza? Não, elas também geram riqueza, né? Você imaginar uma tribo indígena de milhares de anos atrás, ou até mesmo o princípio da economia, oikos nomos, ele faz referência às normas da casa. É uma pequena comunidade que vive quase que em autarquia. Tudo que eles querem é o que eles têm que produzir. O mesmo vale aí para uma tribo indígena antigamente, né? Ali na imagem à direita, em preto e branco, eu ponho a imagem do famoso Marechal Rondon, né? Que foi uma pessoa que, sei lá quantas décadas atrás, um século atrás, 1800 e tal, começo de 1900, ele se embrenhou pela floresta amazônica e se deparou com tribos bem antigas e primitivas, e eles viviam quase que em autarquia. Uma pequena tribo perdida na floresta amazônica, o que quiser comer vai ter que caçar, vai ter que pescar, vai ter que tirar da mata. E quem que vai tirar? Eles próprios. Então ali, na realidade, é o melhor exemplo do primórdio da oikos nomos, né, da economia. Eles tinham que se falar pessoalmente e decidir o que fazer, né, e o que produzir, o que não produzir, se eles ficam onde eles estão, se eles vão construir uma oca, a oca está velha e vazando, o que faz? Vai consertar ou vai construir uma nova? Vai abandonar a que eles moram ou vão construir uma nova? Vão ter que decidir o que fazer, eles vão decidir isso conversando, se falando pessoalmente entre si, né? E a forte interação pessoal, íntima, quase familiar entre eles, né? Nessas sociedades antigas, cuja economia não era baseada no comércio. Mas a questão eles produziam riqueza? Eles produziam riqueza, só que eles não produziam riqueza se guiando pelo dinheiro. Eles não calculavam a quantidade de dinheiro que eles gastam e a quantidade de dinheiro que eles ganham. E a questão é como que eles organizavam a sua economia. Eles organizavam? Organizavam, mas só que eles não se guiavam pelo dinheiro, era outro padrão. Vamos falar sobre esse outro padrão, né? Eu meio que já disse, eles se conversavam pessoalmente, tinham forte relação pessoal dominando a atividade econômica. Ficavam os índios em torno de uma fogueira, todo mundo falando, dando sua opinião e decidindo o que fazer. O que vão fazer amanhã? Vamos pescar, vamos caçar, vamos reformar a casa, precisa de madeira, quem que vai pegar madeira, e coisas do tipo, né? A decisão de trabalhar e produzir era decidido coletivamente e pessoalmente, que é muito importante, que é esse o problema que a gente vai ter entre sociedades antigas e a nossa. Nossas relações pessoais não dominam nossa atividade econômica, nem tem como. Mas então nós temos isso, a questão de gerar valor. Hoje em dia é simples, é o dinheiro que você ganha e o dinheiro que você gasta.
Se tiver ganhando dinheiro, vale a pena produzir. Se não tiver ganhando dinheiro, não vai produzir. Mas em sociedades que não eram assim, eles não geravam riqueza? Geravam. Produziam riqueza, só que não por esse guia que é o dinheiro, né? Mas isso é uma coisa, é um problema. Uma observação a respeito de como gerar valor, coisas úteis à vida. Outro problema é com relação a essa questão de dinheiro. Mesmo o uso de dinheiro como guia para saber se você está gerando mais ou menos valor, ele também não é perfeito. Por quê? Porque existem problemas que impactam o valor monetário das coisas, o preço monetário das coisas. Muitas vezes o preço monetário não é o correto, não é o certo, não é o verdadeiro, não é o justo, não é o adequado, né? Vamos falar sobre isso mais à frente, mas aqui só chamando a atenção. Então a ideia de gerar valor, hoje em dia é fácil, só ver a quantidade de dinheiro, ela é viesada, essa ideia é relativamente viesada. Se a gente tirasse os problemas, essa ideia está perfeita, mas tem problemas, vamos falar sobre eles. E ainda assim tem o caso de sociedades que não baseiam sua economia no comércio. Com relação aos problemas da agregação de valor monetário, para determinar se uma atividade está gerando valor ou não, a gente tem o quê? Por exemplo, um problema, a gente tem controle de preços ou intervenção do Estado na economia. O governo arbitra certos preços na economia e daí que você, ao comparar o preço das coisas que você gasta, o material de construção que você usa para construir sua casa e o preço da casa, de repente esse diferencial de preço ele não é realista, ele é falso. O governo diz que o material de construção é baratinho. Aí você fala, pô, mas se eu comprar um material de construção baratinho, eu vou construir minha casa que vale muito mais, vale muito a pena construir a casa. Vou construir a casa. Só que você vai construir a casa, então vai comprar o material de construção pelo preço que o governo tabelou e ao comprar o material de construção você não acha em lugar nenhum. Por exemplo, por que você não acha? Porque o governo, por exemplo, entre muitos outros exemplos que podem ser dados, ele pode ter estabelecido um preço muito baixo e ninguém vai querer produzir material de construção. Então você não vai ter acesso a material de construção e, por consequência, não vai realizar a sua atividade de produzir a casa, mesmo fazendo a conta em dinheiro certinha, né? Em dinheiro você está ganhando, só que não dá para ganhar porque na realidade as contas que você está fazendo, elas estão partindo de um princípio viesado pelo controle de preços, por exemplo, né? Além do que outras situações que têm a ver com controle de preços, foi o que eu falei, intervenção do Estado na economia. O governo pode proibir que certas pessoas realizem certas atividades, ou pode restringir certas atividades a certas pessoas. Então você vai fazer as contas e vai ver, vou gastar um tanto para produzir o produto, vou vender por um valor muito maior, vale a pena produzir, vou produzir. Só que você não pode produzir porque o governo proibiu, ou proibiu o produto, ou proibiu você de produzir o produto, ou ele só permite produzir certas pessoas que ele arbitrou. Uma pessoa ou outra pode produzir, mais ninguém. Aí você fala, mas eu vou ganhar muito dinheiro produzindo isso, por que eu não vou produzir? O governo está interferindo na economia, né? Mas então esse é um problema que faz com que o diferencial de preço entre o que você ganha e o que você gasta para produzir um produto não seja perfeito para definir se uma determinada atividade está gerando valor ou não, tá? Outro problema é a inflação, que também tem papel do Estado aí, na intervenção do Estado na economia. Não obrigatoriamente, mas quase sempre é culpa do Estado, né? Vamos falar de inflação, é um tópico que a gente vai ver mais adiante. Mas digamos que você gaste 100 cruzeiros para produzir um produto e revenda e consiga vender esse produto por 200 cruzeiros. Aí você fala, estou ganhando muito dinheiro, né? Gastei 100, vendi por 200, estou no lucro, vale a pena produzir. Mas se eu te disser que no tempo que levou entre as despesas que você realizou de 100 cruzeiros para receber o pagamento de 200 cruzeiros,
Digamos que a inflação tenha sido de 200%, para dar um exemplo exagerado. Isso quer dizer o quê? Que na realidade os seus 100 cruzeiros iniciais, atualizados pela inflação, eles hoje deveriam estar valendo 300 cruzeiros. O valor inicial mais de 200% de inflação. Os seus 100 reais, 100 cruzeiros inicial virou 200, deveria virar 300 cruzeiros. Mas o produto que você produziu, você só está vendendo por 200 cruzeiros. E aí, produzir esse produto é um bom ou mau negócio? Na realidade, devido à inflação, pelo diferencial da quantidade de moeda, é um bom negócio. Mas a gente sabe, nominalmente é um bom negócio, mas realmente não é um bom negócio. Em termos reais, não é um bom negócio, tá certo? Além disso, temos outros problemas que faz com que a consideração do diferencial de valor monetário entre o que você gasta e o que você ganha o ideal seria se guiar por aí, mas esse indicador ele é viesado, tá? Por quê? Primeiro pelo controle de preço, segundo pela inflação, terceiro pelas externalidades. O que seriam as externalidades? Vamos ter um tópico sobre isso mais adiante. Mas externalidade é a situação que você faz algo, curto e grosso, poluição, ou você produz um produto poluindo o ar ou jogando detritos no rio, e você não paga para fazer isso, você não tem custo. Digamos que você está poluindo e está poluindo livremente, só que essa sua poluição está causando danos às outras pessoas, e isso claramente é ruim. Mesmo que você produza um produto que as outras pessoas queiram e elas pagam, vale a pena para você produzir, a poluição que você está gerando, ou os detritos, está gerando um dano, incluso a você próprio, que no final das contas não compensa o dinheiro que você está ganhando. Por exemplo, a forma da gente corrigir isso seria impor um custo à poluição que você está gerando, de tal forma que você fizesse as contas corretamente, né? Você faz a conta lá, eu gasto 100 cruzeiros para produzir um produto e vendo ele por 200 cruzeiros. Vamos dizer que não teve inflação. Parece que eu estou no ganho. Tá no ganho, mas porque dos custos que você tem, você não está pagando o custo de poluir. Se você pagasse o custo de poluir, de repente você pagaria 100 cruzeiros nos seus custos atuais e, digamos, mais 200 cruzeiros por gerar poluição. Então o seu custo total não é 100, é 300. E você está vendendo o produto por 200. Vale a pena vender esse produto? Não. Se você fosse ter que pagar todas as despesas que você realiza, né? Só que no mundo real é difícil de cobrar pela poluição e detritos e barulho que as pessoas geram, né? Vamos falar de externalidades mais adiante, mas de qualquer forma, devido à existência de externalidades, a gente tem que alguns custos de produção não são pagos, então as empresas, elas olham, meu custo está baixo, meu ganho está alto, vale a pena produzir, mas se fosse incluído o custo da poluição ali dentro, essa atividade não seria tão vantajosa, possivelmente não produziria o produto, né? Mas, ou seja, o diferencial entre dinheiro que a pessoa ou a empresa ganha e ela gasta não é um indicador perfeito, né? Embora seja praticamente o único que a gente tem hoje em dia, né? E um quarto problema seria a existência de bens públicos. Existem certos bens que geram enorme benefício, vantagem, melhoria na vida da sociedade, mas também bens públicos, a gente vai ter um tópico sobre eles mais adiante, tá? Aqui só apresentando o problema. Existem certas atividades que são boas, são interessantes, as pessoas querem, desejam, mas por problemas que a gente vai ver, ninguém vai se dedicar a produzir. Basicamente, por exemplo, o caso de um farol, um excelente exemplo de bem público, um farol marinho, tem custo produzir o farol e manter o farol. Só que um dono de um farol, ele não vai ganhar nada. Quem é que vai pagar o dono do farol? Vamos falar sobre isso mais adiante, mas a rigor ele não ganha nada. Então acaba que existem atividades que são altamente valorosas e valiosas e as pessoas desejam os produtos e os serviços, principalmente os serviços dessas atividades, mas se a gente considerar o diferencial de dinheiro entre o que a pessoa gasta e o que a pessoa ganha, acaba que ela não ganha nada. Como ela gasta, então não vale a pena produzir.
como a gente vai ver, privadamente não vale a pena produzir. Por isso que é esse tipo de atividade a gente dá o nome de, em economia, a gente dá o nome de bens públicos. Mas vamos falar sobre isso mais adiante. Aqui só estou chamando a atenção. A gente quer eficiência econômica. Como saber se uma pessoa é economicamente eficiente? A gente tem que ver se ela está gerando mais ganho, mais benefício do que malefício. Mas como saber se ela está gerando mais benefício do que malefício? Aí foi o que eu falei, hoje em dia é simples, a gente só olha para a quantidade de dinheiro que ela ganha e que ela gasta. Está gerando, está agregando valor? Está gerando valor, criando valor? Vale a pena. Mas aí eu estou dando esses casos aí. Não é tão simples assim, é mais complicado do que parece. Além do que em outras sociedades, onde não haja compra e venda, preço, ainda assim haveria organização por outros guias, né? Haveria outra forma de organizar a produção em outras sociedades, tá? Mas aí a gente continua no próximo vídeo. Valeu, tchau!